Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Neste vídeo, vamos dar continuidade à apresentação dos heróis do primeiro grupo de aviação de caça que praticaram atos de heroísmo durante a campanha da Itália por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Dessa vez vamos focalizar o capitão aviador Oswaldo Pamplona Pinto. Mas antes de iniciarmos a nossa apresentação, eu renovo meu convite para que vocês se inscrevam no canal, clicando naquele botãozinho que está naquele cantinho ali, ok? Depois vai aparecer o sininho, vocês cliquem no sininho para receberem notificações dos próximos vídeos. E não se esqueçam também daquele like, tá bom? Vamos então ver o vídeo. Oswaldo Pamplona Pinto era carioca, nascido em 13 de abril de 1913. Entrou para a Escola Naval em 1931 e foi guarda-marinha da turma de 1934. Escolheu tornar-se um piloto naval e assim incorporou-se ao ramo da marinha, que era a aviação naval, como existia na época. Em 1941, com a criação da Força Aérea Brasileira, como resultado da fusão da aviação naval com a aviação militar do Exército, Pamplona iniciou sua carreira na FAB. O primeiro ministro da Aeronáutica foi o gaúcho Joaquim Pedro Salgado Filho, com quem Pamplona trabalhou em 1942 como oficial de gabinete. Neste mesmo ano, foi nomeado como ajudante de ordens do presidente da República. Alguns dos integrantes do primeiro grupo de aviação de caça que combateu na Itália durante a Segunda Guerra Mundial já haviam participado anteriormente de ações bélicas no litoral brasileiro pela Força Aérea, antes de se incorporarem ao grupo e seguirem para a Itália. Pamplona foi um deles. Estou me referindo ao patrulhamento do Atlântico Sul. O Brasil já havia cortado relações diplomáticas com os países do eixo em janeiro de 1942 e neste mesmo ano nossos navios mercantes começaram a ser atacados pelos submarinos alemães e italianos. Mesmo antes da declaração formal de guerra do Brasil ao eixo, já se fazia necessário que se intensificasse ao máximo as operações de patrulhamento aéreo e naval no Atlântico Sul e a proteção aos comboios de navios mercantes. Participaram dessas operações a Força Aérea Brasileira, a Marinha do Brasil e as aeronaves americanas sediadas nas bases aeronavais cedidas pelo Brasil aos Estados Unidos, no Norte e Nordeste. Há um vídeo específico sobre esse assunto aqui no canal. Tanto a Marinha do Brasil quanto a FAB foram pegas de surpresa e ainda não se encontravam com uma estrutura adequada para este enorme desafio de um patrulhamento mais rigoroso em uma grande extensão de costa, principalmente com relação à FAB, que era uma força ainda incipiente, criada que fora no ano anterior, em 1941. Foi então necessário um grande esforço e a participação dos Estados Unidos com a cessão de aviões e belonaves para que tais missões tivessem êxito. Essas operações, muitas vezes conjuntas com brasileiros e americanos, consistiam na proteção contra os submarinos na costa do Brasil e dos comboios de navios mercantes. Com relação aos comboios, ficou acertado que os americanos escoltariam os comboios de Trinidad até Recife e de Recife para o sul do Brasil. A proteção ficaria a cargo da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira. Inicialmente, quando começaram as operações de patrulha, o esforço da FAB teve que ser muito grande, pois era uma força recém-criada e ainda sem a estrutura adequada para as missões. Assim, voou todos os aviões que tinha para cumpri-las, até receber, ainda em 1942, as aeronaves específicas para a guerra antissubmarina, como essas que aí estão. O primeiro de cima é o Catalina PBY-5 da Consolidated, muito usado nas operações de patrulha. Ao lado dele, o Hudson A-28A da Lockheed e depois o PV-1 Ventura, também da Lockheed. Embaixo, o PV-2 Harpoon, também da Lockheed. No dia 25 de maio
de 1942, o capitão Pamplona era um dos pilotos de um B-25 que realizava uma dessas missões de patrulhamento. Na tripulação estavam ainda um oficial americano, o tenente Schwein, como primeiro piloto, e como segundo pilotos, além do Pamplona, estava também o capitão Parreiras Horta, que cuidava também da navegação. Os demais tripulantes eram sargentos americanos, os sargentos Yates, Tyler e Robinson, que atuavam como bombardeador, artilheiro e radiooperador, respectivamente. Quando voavam entre Fernando de Noronha e o atol das Rocas, foi avistado um submarino inimigo na superfície, identificado como sendo o Barbárigo, da Marinha Italiana. O mesmo que havia atacado o comandante Lira do Lloyd brasileiro uma semana antes. Aí ocorreu o primeiro ataque a submarinos inimigos em águas jurisdicionais brasileiras. O B-25 o atacou com bombas de demolição que eram inadequadas para a missão, mas eram as únicas disponíveis naquela ocasião. As bombas caíram muito próximas ao submarino, que reagiu com tiros de canhão que passaram muito próximos ao avião, que se afastou do local. Essa ocorrência ficou marcada como o nascedouro da aviação de patrulha do Brasil. O Barbárigo era um submarino italiano da classe Marcello. Foi construído no Cantieri Riuniti dell'Adriatico, em Monfalcone, na Itália. Foi lançado ao mar no dia 12 de junho de 1938 e comissionado na Marinha Italiana em setembro do mesmo ano. Durante sua campanha no Atlântico na Segunda Guerra Mundial, atacou 8 navios, dentre eles o comandante Lira, do Lloyd brasileiro, no dia 18 de maio de 42, na costa do Nordeste. O Lira ficou danificado, mas não chegou a naufragar. O outro foi o Afonso Pena, também do Lloyd, em 2 de março de 1943, na costa da Bahia, que foi a pique, ceifando a vida de 33 tripulantes e 92 passageiros. O Barbárigo chegou ao fim de sua trajetória em junho de 1943. O que apenas se sabe é que ele partira de Bordeaux no dia 16 de junho e desapareceu. Alguns registros apontam que um submarino não identificado foi afundado por aviões americanos na área em que poderia estar o Barbárigo naquela data. Assim, o que se sabe é que ele desapareceu e que poderia ser ele, esse submarino não identificado, mas isso nunca foi comprovado. O Barbárigo foi comandado entre 10 de agosto de 1941 e 15 de dezembro de 42 pelo capitão de corveta Enzo Grossi, que, por curiosidade, nascera no Brasil, em São Paulo, em 1908. Grossi voltou para a Itália e se incorporou à Marinha Italiana. Faleceu na Itália em 1960, aos 52 anos de idade. Em 18 de dezembro de 1943, com a Segunda Guerra Mundial em curso, é criado o primeiro grupo de aviação de caça, pelo Decreto-Lei nº 6.123, assinado pelo presidente Getúlio Vargas. O grupo de caça, comandado pelo major aviador Nero Moura, teria como missão seguir para a Itália para entrar em combate após um período de adestramento nos Estados Unidos. O capitão Pamplona era um dos integrantes desse grupo de caça, que seria a sua segunda unidade como piloto de combate na Segunda Guerra. Suas missões de guerra no litoral do Brasil iriam agora ter prosseguimento nos céus da Itália. Em janeiro de 1944, o major Nero Moura viajou para os Estados Unidos, acompanhado por 32 homens-chave, que constituíam o núcleo do grupo de caça. Pamplona, como capitão aviador, estava entre eles. Depois de um período de treinamento tático avançado na School of Applied Tactics of the Army Air Force, localizada em Orlando, na Flórida, este grupo seguiu para Aqua Dulce, no Panamá, onde já se encontrava o restante do grupo de caça. No Aqua Dulce Army Airfield, os pilotos fizeram o primeiro período de treinamento de combate usando o caça Curtiss P-40. O estágio seguinte foi no Suffolk County Army Airfield, em Long Island, nos Estados Unidos, onde concluíram o treinamento com o caça Republic P-47 Thunderbolt,
que seria a aeronave a ser utilizada pelo grupo na Itália. Findo o treinamento em Suffolk, o grupo já estava pronto para seguir para a Itália. Para tal, seguiram para Patrick Henry, na Virgínia, onde no dia 19 de setembro de 1944 embarcaram no navio UST Columbia, que era um transatlântico francês arrendado ao governo norte-americano e convertido como navio de transporte de tropas. O Columbia chegou a Livorno, na Itália, no dia 6 de outubro e o grupo seguiu de trem para Tarquínia, onde seria sua primeira base de operações. O primeiro grupo de caça brasileiro ficou integrado ao 350º Fighter Group da United States Army Air Force, operando com a denominação de First Brazilian Fighter Squadron. Do Fighter Group americano também participavam o 345º, o 346º e o 347º Fighter Squadron da USAAF. Uma vez instalados em Tarquínia, começaram as operações aéreas do grupo, que recebeu o nome código de Jambok e foi dividido em 4 esquadrilhas. Cada uma delas recebeu a denominação de uma cor, e nos aviões foram pintados uma letra e um número que designavam a que esquadrilha pertenciam e a hierarquia do piloto na esquadrilha. Os pilotos usavam um cachecol na cor da esquadrilha que pertenciam. As esquadrilhas foram assim designadas e comandadas. Esquadrilha Vermelha, letra A, comandada pelo capitão Lafayette. Esquadrilha Amarela, letra B, comandada pelo capitão Joel Miranda. Esquadrilha Azul, letra C, comandada pelo capitão Fortunato. E a Esquadrilha Verde, letra D, comandada pelo capitão Lagares. A primeira missão de Pamplona foi no dia 31 de outubro de 1944. Nesta missão, foi ele o único brasileiro voando como ala em uma esquadrilha do 346º Fighter Squadron. Era aquela a 136ª missão do grupo, cuja missão era atacar linhas ferroviárias, estações e locomotivas na região de Verona. No dia 9 de janeiro de 1945, Pamplona foi promovido a major aviador e no dia 27 deste mesmo mês participou de uma missão comandando uma esquadrilha. Foi a 183ª missão do grupo de caça nas regiões de Trento e Cremona, cujo objetivo principal era atacar instalações ferroviárias. Pamplona comandava a esquadrilha, que contava ainda com o Major Gibson, o Tenente Torres e o aspirante Pereiron. Nessa missão, ele se destacou pela coragem e habilidade nas manobras sobre um território inimigo fortemente defendido e liderou a esquadrilha contra os alvos e conseguindo impactos diretos que deixaram em mau estado a estrada de rodagem e partiram a linha férrea em 6 pontos diferentes. Continuando o ataque, a despeito do denso fogo do inimigo, Pamplona atacou em voo rasante outros objetivos da área, destruindo ou danificando 7 caminhões, um automóvel e muitas carroças com suprimentos. Foram também destruídos vagões ferroviários e mais alguns veículos motorizados. A coragem, habilidade e capacidade de liderança nesta missão do Major Aviador Pamplona valeram-lhe uma Air Medal com o primeiro cluster. Outra atuação destacada do Major Pamplona foi no dia 10 de março de 1945, na missão número 265 do grupo de caça, quando comandou uma esquadrilha cuja missão era atacar instalações ferroviárias e demais alvos de oportunidade na região de Módena e Verona. Pamplona era o comandante da esquadrilha e ainda contava com os aspirantes Santos e Prates e o tenente Goulart. A esquadrilha acertou 8 impactos diretos nas linhas férreas, interrompendo-as em 4 pontos estratégicos. Metralhamentos a baixa altura destruíram um depósito de munições e outros galpões. Tudo isso contra o intenso fogo de antiaéreo. O Major Pamplona teve uma participação destacada nessa missão,
acertando impactos diretos nas linhas férreas e participando igualmente dos danos aos galpões de munição. Essas ações valeram-lhe a Air Medal com o segundo cluster. Neste mesmo mês de março, Pamplona foi afastado de voo por problemas de saúde, após ter cumprido 47 missões ofensivas. Como era o segundo oficial mais antigo do grupo, passou a atuar mais próximo ao agora tenente-coronel Nero Moura como oficial de operações, mas logo em seguida, no dia 29 de março, regressou ao Brasil. Finda a guerra, Pamplona continuou no serviço ativo, exercendo diversas funções de comando na FAB, tendo sido comandante da base aérea de Santa Cruz entre 1951 e 1955. Em fevereiro de 1958, foi transferido para a reserva remunerada no posto de Brigadeiro do Ar. Além da americana Air Medal, com o primeiro e segundo clusters, Pamplona ainda foi condecorado com a Ordem do Mérito Aeronáutico, no grau de comendador, Cruz de Aviação Fita A com uma estrela, Cruz de Aviação Fita B, Medalha da Campanha da Itália, Medalha da Campanha do Atlântico Sul, Medalha Militar de Prata e ainda a Presidential Unit Citation dos Estados Unidos. Na vida civil foi presidente da VASP, no período de 1954 a 1962, período em que transformou a empresa de uma companhia regional em uma das maiores empresas nacionais de aviação comercial. Em 1962, assumiu o cargo de vice-presidente executivo da Panair do Brasil e em 1964, a convite do prefeito Faria Lima de São Paulo, assumiu a presidência da Companhia Municipal de Transportes Coletivos. E em 1966, a convite do governador Lado Natel, assumiu a presidência da VASP. O brigadeiro Pamplona faleceu no Rio de Janeiro aos 81 anos de idade, no dia 21 de agosto de 1994. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali, ok? Cliquem lá, se inscrevam, depois vai aparecer o sininho, cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam daquele like. Eu os convido também a visitarem o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. E continuem aqui nos prestigiando o canal, assistindo aos seus vídeos através desses dois links que vão aparecer ou já estão aparecendo aqui do lado. Tá bom? Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.